Pois bem, para quem acabou de chegar, nós estamos batendo um papo a respeito dos atos processuais, né? Então, vimos a classificação dos mesmos sob três critérios e agora nós vamos observar, comentar a respeito de alguns princípios que são aplicados na prática do ato processual. O primeiro deles é o princípio da tipicidade. Segundo esse princípio, prestem atenção, os atos processuais eles devem ser praticados de acordo com um modelo previamente estabelecido em lei, que se não fornece todos os elementos, pelo menos fornece os elementos básicos para que o ato processual ele possa ser considerado como pleno e eficaz, para que ele possa ser considerado válido. Então, de acordo com o princípio da tipicidade, quando nós falamos, por exemplo, num recurso de apelação, quando falamos, por exemplo, numa petição de contestação, a parte, em razão desse modelo previamente estabelecido, ela tem condições de antever, saber do que se trata. E aí, no momento em que ela for praticar o ato processual, ela vai praticar o ato processual de acordo com a conformação legal. Então, de acordo com o princípio da tipicidade, todo o esquema de desenvolvimento do processo ele é pré-definido, cabendo à parte, no momento de praticar o ato processual, praticar o ato de acordo com essa definição ou de acordo com as alternativas oferecidas por esse esquema previamente estabelecido. Para quem não entendeu, se o réu ele deseja alegar a incompetência relativa do juízo, ele sabe de antemão que ele terá que fazer isso como defesa preliminar na contestação. Caso contrário, vai ocorrer a prorrogação legal da competência. Então o réu, em razão desse esquema de desenvolvimento do processo que já está traçado, ele sabe que se ele não levantar na petição de contestação uma preliminar de incompetência relativa do juízo, por exemplo, vai ocorrer a prorrogação legal da competência. Aquele juízo que era originariamente relativamente incompetente para processar e julgar a causa, vai se tornar competente para processar e julgar aquela causa. É isso que significa prorrogação legal da competência. O segundo princípio, o princípio da documentação, muito básico, muito simples. A forma de expressão dos atos processuais é a forma escrita. Então, se o ato processual é oral, ele tem que ser reduzido a termo para ficar documentado nos autos. Princípio da publicidade, que representa uma garantia, juntamente com a ampla defesa, com o contraditório, com o devido processo legal, representa uma garantia constitucional. Os atos processuais, na prática deles, em regra, deve ser observada a publicidade. Então, como regra, os atos processuais são públicos. A exceção é o segredo de justiça, quando, por exemplo, o interesse público, o interesse social, o interesse particular assim o exigir. A garantia da publicidade é tão importante, ela tem tanto uma matriz constitucional como tem uma matriz legal, que nós vamos estudar em separado o princípio da publicidade. Então, basicamente, os mais importantes princípios a respeito da prática dos atos processuais são esses. Então, para nós começarmos a finalizar o nosso assunto, que preparado para o dia 8 ou 9 de maio, nós vamos comentar a respeito, 8 de maio, nós vamos comentar a respeito da forma dos atos processuais. Aqui, mais uma vez, é preciso traçar um paralelo com o direito civil.
quando os senhores estudaram a forma dos atos jurídicos, os senhores certamente viram a classificação de solenes e não solenes. Ou seja, solenes são aqueles que a lei subordina a eficácia e a validade do ato, geralmente a observância de uma formalidade pré-determinada, como por exemplo a forma escrita. Exemplo, a validade da venda e compra de um imóvel exige, como da essência do ato, a escritura pública. Não solenes são aqueles atos de forma livre, que podem ser praticados por qualquer modo e serão demonstrados pelos meios de convencimento em direito permitidos. Agora então, nós vamos enfrentar a formalidade do ato processual. Daqui a instantes eu revelo para os senhores qual foi o posicionamento adotado pelo CPC. Um abraço.